Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que vamos ouvir hoje não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus! Vem, Senhor, Espírito Santo de Deus. És bem-vindo para falar conosco, em nome de Jesus. Gente, o nosso bate-papo de hoje acabou se transformando numa série de 5 capítulos. O que quero conversar com vocês um pouquinho, que acabou virando um pocão, sobre o que a queridíssima Helena Raquel trouxe no Congresso dos Gideões de 2026. Está repercutindo muito a fala dela, com tamanha ousadia, com tamanha sabedoria e força para ela trazer à tona os assuntos que ela trouxe. A minha ideia é trazer de forma clara e restauradora, e não acusatória. O que a palavra nos ensina, é isso que eu quero trazer à luz, o que a palavra nos ensina. E não estou aqui para acusar ninguém. Quero aqui humildemente tentar comparar o caráter de Cristo com distorções humanas da fé. Meu foco não é atacar a igreja, até porque ela é a noiva de Cristo. E eu não quero o noivo zangado comigo. A sugestão do nosso bate-papo é voltarmos
ao modelo de Cristo. Jesus Cristo retornou ao céu e nos deixou um exemplo de uma vida inteira para nós seguirmos. Então vamos lá? Bora comigo? Esse é o episódio 1 de Silêncio e Feridas Escondidas dentro da Igreja. E já vou iniciar direto e reto, lembrando que nem toda ferida sangra diante das pessoas. Algumas sangram em silêncio dentro da igreja. E tu pode me mostrar? Quero te pedir, me mostra aí em qual versículo Jesus pediu que a dor fosse escondida para preservar aparências. Cadê esse versículo? Meus irmãos, não se sintam excluídos de forma alguma. Aqui eu vou mencionar muito as irmãs, mas saibam, meus irmãos, vocês também estão incluídos. Tem muita gente, mas muita gente que ama Jesus e vive espiritualmente confusa. E tu sabe por quê? Porque foram ensinadas a suportar coisas destrutivas. Fizeram ela se sentir culpada por reconhecer que foi machucada. Ou ainda pior, gente, ainda muito pior, fizeram ela pensar que Deus está do lado do opressor. E para as pessoas que foram ensinadas assim, ou que estão tão feridas, tão amarguradas e cegas, deixa eu te contar algo que não é segredo para ninguém. Deixa eu te falar em alto e bom tom. Deus não se parece com quem te feriu. Ele não se parece com quem te feriu. Olha as diferenças, pequenas diferenças. Jesus acolhia e ele ainda acolhe. O homem controla. Jesus libertava e ainda liberta, mas os sistemas se corrompem. Jesus trazia o escondido à luz, mas o homem quer que muitas coisas permaneçam ocultas. E isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Porque tem pessoas, tem famílias, tem comunidades inteiras sendo abafadas, sendo oprimidas, sendo incentivadas a acreditar que elas têm que se calar para não escandalizar, que elas têm que se calar para o irmãozinho frutificar. E Jesus nunca nos ensinou dessa forma. Não dessa forma. Existe uma dor silenciosa que muitas vezes não aparece nos púlpitos, nos louvores ou nos sorrisos de domingo. É a dor das pessoas que amam a Deus, mas foram feridas pelos homens, e homens que estão dentro da igreja. Pessoas que continuam frequentando a igreja enquanto sangram por dentro. Pessoas que aprenderam a esconder lágrimas para não escandalizar o ungido. Pessoas que confundiram silêncio com santidade. E talvez uma das frases mais perigosas já ditas dentro dos ambientes religiosos seja: não fala nada para não manchar o nome da igreja. Não podemos escandalizar o irmãozinho. E quando a verdade vai vir à tona? Deixa eu te falar, Jesus nunca pediu que a verdade fosse enterrada para proteger aparências. Ele nunca pediu isso, gente. O evangelho não foi criado para esconder feridas, pelo contrário,
Jesus morreu na cruz para nos curar. Quando a aparência se torna mais importante que as pessoas, gente, quando foi que isso iniciou? Tem gente que passa por isso a vida inteira, que ainda está passando por isso. E a igreja sabe e se cala. Pastores, ministros, obreiros. Muitas estruturas religiosas aprendem a proteger reputações antes de proteger vidas. E isso é gravíssimo, gente, é erradíssimo, chegando a ser uma ofensa aos ensinamentos de Cristo. Porque o reino de Deus nunca foi construído sobre a aparência externa, mas sobre a verdade interior. A Bíblia Sagrada nos ensina que Jesus confrontou isso repetidamente com os fariseus. Eles pareciam santos por fora, mas ignoravam a justiça, a misericórdia, a compaixão. Lá em Mateus 23, Jesus chama os religiosos de sepulcros caiados. No grego, a ideia de hipocrisia vem da palavra hipócrisis. E sabe o que ela significa? A palavra hipócrisis no grego significa atuação, representação, uso de máscaras que eram usadas, essas máscaras eram usadas por atores nos teatros daquela época. Ou seja, gente, Jesus estava denunciando uma espiritualidade teatral, uma espiritualidade de mentirinha. Uma fé que parece viva por fora, mas esconde podridão por dentro. E, infelizmente, isso ainda acontece, e muito, hoje. Sabe quando? Quando vítimas são silenciadas, quando abusos são minimizados, quando as dores são ignoradas e a manutenção da imagem se torna prioridade. O silêncio adoece, gente. E muita gente dentro da igreja vive presa em silêncio. Silêncio por medo, silêncio por culpa, silêncio por manipulação, silêncio por medo de não acreditarem no que ela vai falar, silêncio por medo de tocar no ungido, de tocar no escolhido. Mas existe um silêncio que não protege o reino, protege apenas estruturas humanas. E o problema do silêncio prolongado é que ele apodrece a alma, e normalmente é a alma da vítima que é ferida mais uma vez. Esclarecendo aqui, caso alguém não tenha entendido isso, ou tenha entendido o contrário. Davi escreveu no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O corpo sente, a mente sente, o espírito sente. Porque Deus não nos criou para viver enterrando dor. Gente, nós não somos cemitérios. Nós não fomos criados para enterrar dor. Jesus nunca ignorou os feridos, nunca ignorou. E isso é tão poderoso, isso é tão forte para a gente dizer e para a gente lembrar. Jesus nunca teve dificuldade em enxergar as pessoas feridas. Enquanto a religião via um problema naquela pessoa, Jesus enxergava a pessoa. Enquanto multidões ignoravam, Jesus parava. Lembra da mulher hemorrágica?
12 anos sofrendo, 12 anos isolada, 12 anos considerada impura. A religião a afastava, mas Jesus a chamou de filha. E a mulher encurvada, tu lembra da mulher encurvada? Lucas vai nos dizer que ela andava presa havia 18 anos. E o mais impressionante disso, ela estava dentro de uma sinagoga. Dentro do ambiente religioso, mas continuava presa, continuava encurvada. E isso pode até parecer simbólico, gente, porque alguém pode frequentar cultos, cantar, servir, louvar, sorrir, bater nas costas do irmão, mas ainda estar emocionalmente quebrado, confuso, perdido por dentro. E Jesus não ignora isso hoje, ele não ignora isso hoje. Não foi só lá naquela época, é hoje também. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ezequiel 34, quando líderes ferem o rebanho, leia essa passagem. Esse capítulo é um dos textos, gente, mais fortes sobre liderança abusiva. Deus diz: ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Os líderes exploravam, dominavam, abandonavam as ovelhas feridas. E olha o que Deus fala para eles: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes. Isso revela, gente, algo muito sério, algo tremendo que a gente precisa abrir os nossos ouvidos e ouvir, porque Deus observa como pessoas espiritualmente vulneráveis estão sendo tratadas dentro da igreja dele, dentro da noiva que se prepara para o encontro com ele. E ele não é indiferente à opressão que essas pessoas estão sendo infligidas espiritualmente. Suportar provações não é aceitar abuso, não é sinônimo. Gente, suportar provações não é aceitar abuso. Muitas pessoas cresceram ouvindo, gente, presta atenção aqui, muitas pessoas cresceram ouvindo, carrega a tua cruz, tem que suportar, aguenta, mas ó, calado. Deus odeia separação, perdoa e cala a boca. Mas existe uma larga diferença, gente, entre sofrer por causa do evangelho e sofrer violência que Deus nunca pediu. Porque o homem é especialista em distorcer as falas do Senhor a seu bel prazer. Jesus nunca chamou ninguém para permanecer aprisionado em destruição contínua. Tu acha que ele ia morrer numa cruz para que a pessoa ficasse apanhando, sendo violentada, sendo xingada, sendo menosprezada o resto da sua vida? Tu acha que foi para isso que ele morreu na cruz? Perdão, gente, o perdão, ele não significa ausência de limites. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nunca o perdão significou isso e nunca vai significar, porque na grande maioria das vezes nós devemos perdoar, sim,
mas estabelecendo limites para que o perdoado não ataque novamente. Perdoar não é permitir que o ódio destrua o coração. Mas isso, gente, não significa permitir que continuem te ferindo. E isso vale para todo e qualquer tipo de abuso. Abuso emocional, abuso espiritual, violência doméstica, manipulação, humilhação constante. Gente, Cristo não morreu para normalizar cativeiros. Ele não morreu para isso. Nunca. Jesus veio libertar e não aprisionar. Quando Jesus abre o livro em Lucas 4, ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim para pôr em liberdade os oprimidos. A palavra liberdade, gente, ela carrega a ideia de soltura, de libertação, de rompimento de prisão. Jesus nunca usou autoridade para controlar as pessoas, pelo contrário, ele libertava elas. Os manipuladores são quem controlam. Cristo transformava e ainda transforma. Homens podem aprisionar, Jesus restaura. A igreja precisa voltar ao coração de Cristo, precisa voltar ao primeiro amor, precisa voltar para o foco, para o nosso alvo, para o caráter de Cristo. Na verdade, muitas vezes, gente, denunciar pecado não é odiar a igreja, não é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Denunciar pecado não é odiar a igreja. Na verdade, muitas vezes é desejá-la, é desejar vê-la restaurada, saudável novamente. Porque a verdadeira igreja, a noiva que Cristo está aguardando para reencontrar, acolhe feridos, protege os vulneráveis, confronta o pecado, ama a verdade e anda na luz. O problema não é o evangelho, o problema é quando homens usam o nome de Deus para sustentar estruturas adoecidas, estruturas demoníacas. E talvez uma das frases mais importantes do nosso bate-papo de hoje seja: Deus não se parece com quem te feriu. Ele não se parece com quem te feriu. Para concluir, gente, existe gente cansada de fingir que está tudo bem, gente ferida tentando sobreviver espiritualmente, gente que ama Jesus, mas perdeu a confiança nos homens, por que será, né? E hoje Deus está relembrando: a dor escondida nunca passou despercebida aos meus olhos. Jesus continua entrando em ambientes religiosos e enxergando os que estão encurvados, as que estão sangrando. E ele continua tocando os feridos, ele continua libertando os oprimidos, continua chamando as pessoas pelo nome. Porque o evangelho verdadeiro não aprisiona, ele não aprisiona. Ele cura, ele liberta. O verdadeiro evangelho, que não foi uma religião. Cristo não veio para criar uma religião. Cristo veio para nos ensinar, para nos resgatar, para nos libertar, porque ele nos amou, porque ele nos ama.
Ah, Senhor, Senhor, hoje nós te pedimos cura, cura para os corações feridos. Tu conheces as dores escondidas, os silêncios, os medos, as lágrimas, que ninguém mais viu, só tu, Senhor. Pai, alcança aqueles que foram machucados dentro de ambientes que deveriam acolher. Traz discernimento, traz proteção, coragem e restauração. Ensina-nos, ensina essas pessoas, Senhor, a separar o teu caráter das falhas humanas. Que a tua igreja volte ao primeiro amor, volte o seu coração a Cristo, um lugar de verdade, de justiça, misericórdia e cura. Levanta líderes íntegros, quebra estruturas adoecidas e traz luz onde houve silêncio por tanto tempo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.